tema dessa palavra é o Deus que me atrai. Diga comigo, Deus que me atrai. Deus, Ele tem diferentes maneiras para nos atrair para a sua presença. Ele tem diferentes maneiras para nos salvar, para nos atrair para a salvação. E Deus, Ele tem diferentes maneiras também de nos atrair para o seu chamado. Amém? Muitas maneiras diferentes. Eu me lembro que na minha vida, tudo começou, Deus me atraindo, quando um dia nós recebemos uma visita na minha casa. Eram duas senhoras. E até então, isso foi no ano de 1986. Até então, eu não gostava de crente, eu discriminava crente, porque naquela época, o crente não podia jogar bola. E como a minha vida era jogar bola, qualquer coisa que fosse contra o futebol, era contra mim. Mas eu tentei ir embora na hora que as duas irmãs chegaram. Eram duas irmãs da Assembleia de Deus, duas senhoras. Eu tentei sair, mas minha mãe me obrigou a ficar. E naquele dia tinha uma tia minha também estava lá. Minha mãe obrigou a mim e meu irmão de ficar também para ouvir essas duas irmãs da Assembleia de Deus. Mas para mim aquilo era um grande aborrecimento. Mas foi interessante que eu comecei a ouvir aquelas duas irmãs falando ali. Mas pensa numa conversa longa. Ela deve ter durado umas 3 horas, mas chamou a minha atenção. E eu comecei a achar interessante o que elas estavam falando. E a minha tia começou a contar um pouco da história dela. Eu já conhecia a história da minha tia. Quando eu tinha 6 anos, 4 anos antes, eu me lembro que minha mãe chegou falando, eu vi minha mãe contando para o meu pai que minha tia tinha ficado possessa por um espírito maligno. Ela tinha tentado assassinar o próprio filho. Tentou enforcar ele. Espírito maligno. Eu achei aquilo muito estranho, mas ali eu comecei a entender que existiam forças do mal. E um desses dias, eu estava na casa dessa tia minha, e ela estava possuída por um espírito maligno, e eu estava da cozinha, eu conseguia ver o quarto. Tinha 6 homens tentando segurar minha tia. Eu não conseguia ver a minha tia, eu só conseguia ver a perna dela. Eu vi quando ela deu um pontapé em um dos meus tios, e ele bateu na parede. E eu me lembro até hoje do som que ela fazia, ela urrando. Eu achei aquilo muito, muito poderoso. Falei, isso que está nela é algo muito poderoso. O tempo passou, 4 anos depois, recebemos uma visita na minha casa, aquela tia estava lá. Aquelas duas irmãs, duas senhoras da Assembleia de Deus, estavam ali, estavam tentando ganhar minha mãe para Jesus. E aí quando elas foram conversando, e minha tia contou o que acontecia com ela, as visões que minha tia tinha. E eu me lembro, elas falaram assim, me dá aí, deixa eu ver o que tem dentro da sua bolsa. Elas olharam dentro da bolsa da minha tia, tinha algumas orações com agulha, coisas mais esquisitas, estranhas. E elas começaram a tirar aquilo e falaram, olha, isso aqui não é de Deus. Foi tirando, ok. E aí no final elas falaram, vamos orar. Normal? Quando elas começaram a orar, a minha tia ficou possessa por um espírito maligno. E quando a minha tia ficou possessa por um espírito maligno, eu saí correndo. Eu e meu irmão, nós saímos correndo. Eu acho que minha mãe também, não sei nem o que foi feito minha mãe nessa brincadeira aí. Cada um que salva é si mesmo. Saí correndo, fiquei lá fora. Eu já sabia o poder que tinha aqueles demônios. Eu tinha visto o que ela tinha feito com 6 homens. E eu me lembro que a única maneira de acalmar ela quando ela estava possessa é que eles colocavam uma fralda com álcool e colocavam no nariz, e por alguns minutos, talvez 2, 3 minutos ali, o demônio ficava quieto. Depois voltava de novo. Eu me lembro que essa luta foi assim. E quando eu fui lá para fora, porque eu achei que minha tia ia arrebentar aquelas duas irmãs, ia acabar com tudo, ia sair 2 senhoras pela janela assim. E para minha surpresa, não vi nada disso acontecer. E quando eu olhei para saber o que eu fui na janela, que eu olhei para saber o que estava acontecendo, a minha tia estava ajoelhada e estava urrando, era a mesma voz, só que ela estava ajoelhada.
E eu lembro dessa senhora falar para ela ficar com a mão para trás. E todo comando que aquela senhora dava, ela obedecia. Aquele demônio obedecia. E a minha tia foi completamente dominada. Os demônios que estavam ali foram completamente dominados por aquelas duas senhoras. E na hora eu pensei, existe um poder que é maior do que o poder que está na minha tia. E ali algo me chamou a atenção. Deus começa então a me atrair a partir daquele momento. Há coisas que nos marcam. Como foi que Deus atraiu você? Como foi que você chegou aqui? Por que você está aqui hoje? Por que você é um crente? Por que você crê em Deus? Deus, Ele é tão bom que Ele nos cerca com a bondade dEle. Ele nos cerca com a misericórdia dEle. E Ele pode colocar pessoas para fazer isso, Ele pode usar situações. E desde aquele dia eu passei então a ver o crente de forma diferente. O preconceito ali caiu por terra. Eu sabia, esse povo é de Deus. Tem algo diferente neles. E aquilo ficou no meu coração. E o que ficou no meu coração é: um dia eu vou ser crente. Porque um dia eu quero também fazer isso que essas senhoras fizeram. Eu quero ter essa autoridade, esse poder que elas têm. Aquilo ficou. O tempo passou. Muitos anos. Deus começou a colocar uma ou outra pessoa no meu caminho. Morei na casa de uma tia minha em Brasília. Tinha 2 primas e um primo crentes. Eles pregavam para mim. Depois, no primeiro ano, tinha um aluno chamado Rafael, que era crente. E sempre que a gente estava no intervalo, ele me chamava e pregava para mim. Hoje eu acho que ele é pastor em São Luís de Montes Belos, eu não tenho certeza. E essas pessoas começaram a me cercar. Eu vim jogar futebol em 1995 aqui no Inhumas. E ali, um pastor, um dia, ele foi convidado a pregar na nossa concentração. Nós tínhamos um jogo importante, ele foi lá, pregou. E nós prometemos que se ganhássemos o jogo, nós iríamos na igreja. Ganhamos o jogo, fomos na igreja, eu comecei a frequentar a igreja dele, a igreja de Cristo. Pastor Carlos, da igreja de Cristo em Umas. Comecei a frequentar a igreja, mas não convertido ainda. E era totalmente diferente de tudo que eu tinha aprendido. Porque quando eu sentava ali para ouvir aquele pastor, era algo que Deus falava comigo, era diferente. As músicas, eu chorava, eu quebrantava, mas não converti. Mas mesmo assim, Deus continuou a me atrair. Aquelas músicas, aquele louvor, aquele pastor que além de ser uma pessoa de Deus com unção, era também uma pessoa muito carismática. Eu lembro que ele fazia muitas brincadeiras no púlpito, era alguém assim, fantástico. Tive a oportunidade de conversar com ele há um tempo atrás. Ele ligou na casa de um pastor, e quando o pastor falou o nome dele, que era de Umas, eu falei: nossa, é o pastor que uma das pessoas foi usada na minha vida. Eu conversei com ele por telefone, e assim foi. Deus, Ele pode usar muitas maneiras para nos atrair. Depois, no campo de futebol, fiz minha decisão. Fiz minha decisão em 1997, me converti ao Evangelho, eu fui salvo por Jesus ali. Mas Deus usou situações, Deus usou pessoas, e Deus usou pessoas que andam segundo a vontade dEle, para me atrair para a presença dEle. Aqui em Jeremias, no capítulo 31, no versículo 3, diz assim, Jeremias capítulo 31, versículo 3. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Então, a forma que Deus Ele usa, Deus Ele pode usar maneiras distintas para nos atrair. Mas a primeira delas é através do amor dEle. Deus, Ele nos atrai por causa do seu amor. Aqui em Romanos, capítulo 2, verso 4 diz: ou desprezais a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus
é que te conduz ao arrependimento. Aqui está falando que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Não está falando que é a severidade de Deus. Ainda que Deus ele pode usar muitos métodos para nos abençoar. Ele pode usar até mesmo a tragédia. Mas eu vou falar disso daqui a pouco, não vou me antecipar. Mas a palavra diz que é a bondade de Deus que nos atrai. No final de tudo, é o amor de Deus, é a bondade de Deus que atraiu você. Não foi a severidade. É muito ruim quando você vê pastores que pregam apenas a lei, que pregam apenas a justiça de Deus. Nós sabemos, nós temos ciência de que Deus é amor e justiça. Ele é justo. Nós sabemos disso. Mas o que nos atrai é a bondade, é a benignidade de Deus. Posso ouvir um amém? É a benignidade de Deus que atraiu você. Não importa o que você tenha vivido ao passado. Importa que você entendeu em algum momento o amor de Deus. E por esse motivo você está aqui hoje. É por isso que você está aqui. Você está aqui porque você entendeu em algum momento da sua vida, talvez no momento difícil, no momento de alegria, eu não sei, que você precisava de Deus, você sentiu essa presença e você então se converteu. Há muitas pessoas, muitos encontros de homens de Deus e mulheres de Deus na Bíblia com Jesus, ou com Deus. Eu quero falar de alguns desses encontros inúmeros, eu poderia citar muitos aqui que não estão no meu esboço. Porque pessoas tiveram encontros muito reais com Jesus. Pecadores, enfermos. Eu quero citar alguns aqui que tiveram encontro com Deus e foram atraídos para a salvação, mas também alguns atraídos para o ministério. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 3, vamos ler a partir do verso 1. Êxodo capítulo 3, verso 1. Quero começar falando do chamado de Moisés. Êxodo capítulo 3, versículo 1. Diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se consome, não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eu ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Preste atenção aqui. A palavra diz que Moisés estava ali pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro, e aí ele pegou aquele rebanho e passou para o outro lado. E ele estava ali no monte chamado Monte Horebe, é uma cordilheira de montanhas, ali onde fica também a montanha do Sinai. E aí a palavra diz que uma sarça começou a se queimar. Era normal uma sarça se queimar daquele jeito ali. Não era nada sobrenatural. Esses dias eu vi alguém explicando esse milagre. Porque milagre não se explica. Mas alguém tentou cientificamente explicar o milagre. Alguém que esteve lá. Falou: não, é porque ali tinha poços de betume e começou a consumir
Aquela sarça, a sarça é uma árvore espinhenta. Você vai no deserto, nessa região, nós estivemos nessa região onde aconteceu isso, bem próximo de lá, e tem muita sarça. Pensa numa árvore feia, distorcida, pensa numa árvore cheia de espinho. O pastor Beethoven disse que de vez em quando algumas ovelhas ficam presas nessas sarças porque elas são cheias de espinho. É uma árvore assim muito, muito feia mesmo e que não serve para nada. Mas o fato é que a Bíblia não fala somente que a sarça estava pegando fogo. O milagre não foi esse, pegar fogo era normal. A Bíblia diz que ela não se consumia. É aí que está o milagre. E foi isso que atraiu a atenção de Moisés. Meu irmão, quando você lê o capítulo 1 e 2 de Êxodo, você vai perceber que Moisés ele tentou libertar o povo dele. Porque Moisés ele foi criado pela filha de Faraó. Ele era um neto de Faraó. Ele estava sendo preparado talvez para ser um grande líder mundial, para ser o Faraó. Ele foi treinado, ele aprendeu a ler do Egito, a maior potência da época. O Faraó era o maior líder daquela época. Moisés estava ali sendo preparado para ser um Faraó, mas um dia ele viu um egípcio maltratando um hebreu. Ele sabia de onde ele tinha saído, ele sabia de que povo ele era. E Moisés então tenta libertar os seus patrícios, seus irmãos, através de uma ação natural. Ele foi lá e matou aquele egípcio, e enterrou aquele egípcio. Só que alguém viu. E aí Moisés um dia viu 2 hebreus brigando. Ele falou: gente, vocês são irmãos, por que vocês estão brigando? E um deles falou o seguinte: o que você vai fazer comigo? Você vai me matar igual você matou aquele egípcio? A Bíblia diz que Moisés temeu e fugiu. Moisés tinha 40 anos de idade. No capítulo 2, quando Moisés estava fugindo ali para Midian, a terra de Midian, a Bíblia diz que ele chegou num poço e ali estavam as filhas de Jetro. E alguns pastores estavam expulsando elas daquele lugar. E aí a Bíblia diz que Moisés chegou ali e expulsou aqueles pastores. E deu de beber ao gado de Jetro. E aí as filhas de Jetro chegaram lá e contaram: olha, um egípcio nos defendeu hoje. Ele perguntou: por que vocês chegaram tão cedo? E elas falaram: é porque um egípcio nos defendeu dos pastores, deu água para nós e para o nosso gado. E aí Jetro falou: vai lá e chama ele. Agora preste atenção. Deus estava atraindo Moisés no episódio da sarça. Já tinha se passado 40 anos que Moisés tinha saído do Egito. 40 anos que Deus foi trabalhando na vida de Moisés, fazendo dele um perito naquela região do deserto, porque era ali que ele ia passar outros 40 anos guiando o povo de Deus. Fica ligado nisso aqui, meu irmão, é importante. Mas aí, naquela ocasião, quando Moisés sai do Egito, as filhas de Jetro dizem: não, foi um egípcio que nos libertou. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não podia usar Moisés naquela ocasião. Deus teve que esperar 40 anos, tirar tudo que Moisés aprendeu no Egito, para então poder usá-lo. Por isso ele o atraiu naquela sarça. Mas 40 anos antes, Moisés falava como egípcio, se comportava como egípcio e se vestia como egípcio. Deus nunca vai usar você, se você tiver coisas do Egito na sua vida. O Egito ele simboliza o mundo. Então abandone aquilo que é do Egito para Deus poder te usar. Mas 40 anos depois Deus atrai Moisés. Deus atraiu Moisés através daquela sarça ali. E quem Moisés se tornou? Ele se tornou o libertador daquele povo. Quando Deus fala com Moisés, Moisés só falou para Deus: não me usa não, eu tenho problema, eu não sei falar, eu sou gago, eu sou pesado de língua, usa outro. Deus falou: não, seu irmão Arão vai com você, pode ficar tranquilo, eu vou te usar. Deus usou Moisés, 40 anos foi o pastor daquele povo, e tirou aquele povo dali. O que Deus usou para atrair Moisés foi a sarça. Deus pode usar um outro milagre na sua vida. Deus pode usar a coisa mais absurda. Moisés estava acostumado a ver sarça queimar lá no deserto, porque isso é comum.
mas ele nunca tinha visto uma sarça que não se consumia. Deus vai usar situações para atrair a atenção das pessoas. Agora eu posso te dizer uma coisa? Você pode ser a resposta para alguém. Talvez Deus vai atrair essa pessoa através de uma outra situação, mas Ele vai usar você para a salvação dessas pessoas. Deus me atraiu através daquelas duas senhoras, mas elas mesmas não foram a porta de salvação para mim. Mas ali eu percebi o poder de Deus. Eu percebi que havia algo diferente naquele povo, nos tal dos crentes. E depois eu me converti, aquilo nunca saiu da minha memória, o que aquelas irmãs fizeram. Eu quero que você vá agora para Lucas capítulo 5. Se tem algo do Egito na sua vida, eu te digo, arranca, lança fora. Lucas capítulo 5, versículo 1. Vamos ler até o versículo 11. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Perceba que com Moisés foi o milagre da sarça que não se consumia. Mas no caso de Pedro, foi Deus, ele atrai a atenção de Pedro através de algo que Pedro era perito. Vamos imaginar a situação aqui. Quando você lê o capítulo 4 de Lucas, você vai ver Jesus operando muitos milagres, e um deles inclusive na casa de Pedro. Jesus cura a sogra de Pedro. A Bíblia, às vezes, nós temos que imaginar as coisas. Eu penso que quando eles saíram para pescar, não se falava em outra coisa, a não ser nos milagres que Jesus operava, nas curas que ele efetuava. Porque no capítulo 4 de Lucas, você vai ver Jesus curando muitas pessoas, expulsando demônios. Até ali não há menção de que nenhum demônio foi expulso de alguém. A única menção de que o demônio saía era quando Davi tocava a harpa dele e o espírito saía da vida de Saul. Mas não era exatamente a autoridade sobre os demônios, como Jesus tinha, de trazer libertação para as pessoas. Jesus estava trazendo libertação e cura naquela cidade, Cafarnaum. E eu imagino que Pedro saiu para pescar. Estava João, estava Tiago, eles estavam pescando, eles provavelmente falando a respeito de Jesus. Mas eles pescaram a noite inteira, voltaram para a praia, e está lá, Jesus começa a pregar, multidão, estavam comprimindo Jesus. De repente ele entra no barco de Pedro e fala: olha, afasta um pouco aqui. E aí afastou, Pedro estava ali, e aí Jesus começa a pregar para aquela multidão. Deixa eu te falar uma coisa, Deus, ele não vai ficar devendo nada para ninguém, nunca, nunca, nunca. Ele pegou emprestado o barco, falou: não, agora eu vou pagar para você. Falou: Pedro, vamos fazer o seguinte, vamos para o lago mais profundo, vamos para frente aqui, e lança as redes. Pedro olhou para ele, falou: Jesus, você entende de expulsar demônio, você entende de curar enfermos,
Mas eu sou perito em pesca. Não tem peixe lá não. Não tem peixe lá não. Jesus, você pode entender de curar febre, de curar cego. Agora de pesca, eu sou perito. Mas sobre a tua palavra, eu lançarei a rede. Pedro foi lá, lançou a rede. E a Bíblia diz que a quantidade de peixe foi tão grande, que não foi possível carregar somente naquele barco. Nós precisamos ter unção, meu irmão, a ponte realmente transbordar. A sua unção, a minha unção tem que ser transbordante. Ela tem que alcançar as pessoas onde quer que elas estejam. E barco na Bíblia, não sei se você sabe, mas barco na Bíblia simboliza a igreja. Porque a igreja, ela está no mar. E o mar na Bíblia simboliza o mundo. Mas o mundo não pode estar no barco. Porque se o mundo entrar no barco, o barco afunda. Jesus estava naquele barco, mas no seu barco tem que ter Jesus. Jesus estava naquele barco e mandou lançar a rede. A rede foi lançada e ele pescou uma grande quantidade de peixes. E ali foi o que Deus usou para atrair não somente Pedro, mas também ele. Mas atraiu João, atraiu Tiago, atraiu aqueles que estavam ao redor. A Bíblia diz que eles ficaram sem entender o que estava acontecendo. Pedro falou: Jesus, afasta de mim. Fica longe de mim porque eu sou pecador. Jesus falou para ele: não. A partir de agora você não vai ser mais pescador de peixes. Você será pescador de homens. Então talvez é naquilo que você é bom que Deus vai chamar a sua atenção. Você pensa que é bom em administrar uma empresa, mas talvez ela não vai bem. Você trabalhou a noite inteira, o dia inteiro, o mês inteiro, o ano inteiro, não pescou nada. Deixa Jesus entrar. Deixa Jesus usar a sua empresa. Deixa Jesus entrar lá no seu barco. Para você ter uma pesca maravilhosa. Para multiplicar isso. Essa foi a forma que o Senhor usou. Um grande milagre, algo sobrenatural. Para salvar a vida de Pedro. Para salvar a vida daqueles pescadores naquela cidade ali. Numa comunidade, numa cidade tão pequena como aquela. Há muitas maneiras que Deus tem para agir. Pedro realmente era perito naquilo. Mas nós precisamos da bênção de Deus. Talvez você está na mesma situação que Pedro. Saiu para pescar, não pegou nada. Nada. Você precisa deixar Jesus entrar nesse barco. Para você pescar. Agora Lucas ainda no capítulo 5, versículo 27. Passadas essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele levantou, e deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Talvez você já tenha ouvido muitas vezes alguém falar que os crentes são as piores pessoas que existem. E realmente, o evangelho é para as piores pessoas mesmo. Porque quem é são não precisa de médico. Então aqui é a reunião das piores pessoas. Mas é a reunião daqueles que reconheceram que não são nada sem Jesus. É isso que é o cristianismo. Ah, o cara fez isso, aquilo, agora ele converteu, está tudo resolvido. Está tudo resolvido. Porque ele realmente decidiu que ele não é nada sem Jesus. Que ele precisa de Jesus. E é porque ele era tudo aquilo que não prestava, que ele precisava de Jesus. Que ele está aqui. São esses que Deus usa. Porque interessante, Jesus estava ali e os coletores de impostos, eles não tinham uma reputação boa. Assim como não tem hoje. Quem são aqueles que colhem os impostos hoje? São os políticos. Então aqui ele era como se fosse um político. Porque ele estava ali colhendo os impostos. Eles eram muito mal vistos. E não mudou muita coisa. Ainda são. Os políticos são mal vistos ainda. Nos nossos dias.
Agora vamos imaginar uma cena aqui. Jesus estava ali cercado de pessoas muito honestas. E a maioria dos cobradores de impostos não eram honestos. Quando Jesus passa, ele olha para Levi, que é Mateus, né, o escritor do Evangelho de Mateus, Levi e Mateus, mesma pessoa, ele fala: segue-me. Segue. E aí então, Levi fala: então vamos fazer o seguinte, vamos jantar lá em casa, Jesus. Você tem certeza que você quer andar comigo, Jesus? Eu sou Mateus, cobrador de impostos, ninguém gosta de mim. Você tem certeza, Jesus, que isso não vai manchar a sua reputação? Você é tão santo, tão bom, você está fazendo tantos milagres. Pode ser que você não vai ser muito bem visto depois que andar comigo, Jesus. Mas vamos na minha casa, vamos comer lá. E aí então Mateus leva Jesus para dentro da casa dele. E ele chama todos os outros políticos. Vamos imaginar essa cena. Imagina Jesus aqui na igreja Orvalho. Aleluia. E ele está andando e a gente está atrás. Jesus, eu preciso ser curado. Ora aqui por mim, ora pelo meu filho. Jesus, olha, lá em casa meu marido não é convertido, ora por ele agora, Jesus. Jesus, é minha empresa, ora pela minha empresa. Jesus fala: beleza. Jesus, vamos jantar lá em casa hoje, vamos comer lá, vamos almoçar lá. Aí o outro chega: Jesus, vamos almoçar. Todas as pessoas boas, aqui na igreja de Orvalho só tem pessoas boas. Aí Jesus fala: não, vou comer lá em Brasília hoje. Quê? Brasília? Por quê? Quem está lá, Jesus? Onde? Aquele de 9 dedos está lá. Cadê? Esquece isso. Vou lá em Brasília. Onde você vai comer? No Congresso Nacional. Fui convidado. Porque aqui diz que ele convidou todos os publicanos e pecadores. Jesus, não vai lá não. Sua reputação não vai ficar tão boa se o senhor for lá. Não mistura com esse povo, não. Porque foi isso que os escribas e fariseus falaram. Os mestres, os conhecedores da palavra. Não, mas por que ele está comendo com Levi? Por que ele está comendo na casa de pecadores? Deixa eu te falar uma coisa. Jesus não está preocupado com a reputação dele. Nós também não devemos estar. E às vezes salvar uma pessoa é algo difícil, principalmente aquelas pelas quais nós temos um preconceito. Não, nós não temos, não temos. Nós temos sim. Muitos, inclusive, que foi impregnado no meio evangélico. Mas Jesus não teve preconceito, porque era com os políticos que ele estava comendo aqui. E se isso acontecesse hoje, eu te garanto, ele ia escandalizar a maioria de nós aqui. Estou errado, irmão? Talvez você vai ser usado para ganhar alguém. Que o mundo tem preconceito. O mundo tem preconceito com negros, com homossexuais, com prostitutas. Mas Deus pode nos usar. Deus pode nos usar, sim ou não, irmãos? Deus pode nos usar. Porque o próprio Deus andou com essas pessoas. Ele não diferenciava, não, vou andar apenas com Pedro, Tiago e João, porque eles têm uma boa reputação, são pessoas sérias. Não. Jesus comia com pecadores. Foi essa forma que ele usou para atrair Levi. Uma pessoa que ninguém nunca acreditou em nada na vida daquele homem. Mas passou o Criador do universo lá dele. Levi sabia da fama de Jesus. Quando Jesus passa ali e chama Levi, ele não acreditou. Jesus está me chamando para ser um discípulo dele. Jesus me chamou para ser um discípulo dele. Você é um discípulo de Jesus. E foi um discípulo de Jesus até o final. Nós precisamos quebrar a barreira do preconceito. Amém? As prostitutas, os homossexuais, eles precisam de Jesus. Na verdade, todos os pecadores, porque não tem diferença. De um adúltero para um homossexual, de um mentiroso para um adúltero, nem de um mentiroso para um homossexual. Nós precisamos pregar o evangelho, quebrar o preconceito. Isso atrai as pessoas. Isso atrai. E foi dessa forma que Levi, Mateus, foi atraído. Ele estava ali na sua coletoria de impostos
E ele roubava as pessoas, mas Jesus acreditou nele. E ele se tornou um apóstolo, um discípulo de Jesus e posteriormente um apóstolo. E ele escreveu o Evangelho. Ele escreveu o Evangelho de Mateus, que é usado hoje, na minha vida e na sua vida, para nos direcionar. Atos capítulo 9, versículo 20. Atos capítulo 9, verso 20. Vamos ler a partir do verso 1. Atos capítulo 9, verso 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho pode ser traduzido aqui como cristianismo, né? Porque eles eram chamados de o caminho. Assim, homens como mulheres o levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. A palavra diz que Paulo, ele era um fariseu, ele fazia parte da religião mais respeitada, mais bem conceituada da época. E ele, então, pediu cartas aos líderes das sinagogas para que ele pudesse ir até Damasco e ali prender alguns irmãos que tinham se convertido ao cristianismo. E foi dada a ele essa autoridade, ele foi, mas a palavra diz que no caminho uma luz apareceu para ele. E ele perguntou: quem é? Ele falou: eu sou Jesus, a quem você persegue. Na verdade, Paulo estava perseguindo a igreja. Mas você vê que aquele que persegue a igreja, ele na verdade está perseguindo a Cristo. Jesus não falou: você está perseguindo a igreja. Jesus falou: você está me perseguindo, eu sou Jesus a quem você persegue. Você persegue. E a Bíblia conta ali que ele ficou cego naquele momento. Deixa eu te falar uma coisa. Até mesmo a tragédia Deus pode usar para salvar alguém, para atrair alguém. No final de tudo não vai ser por causa da tragédia, mas a tragédia vai ser o meio. Paulo ficou cego. E a Bíblia diz que ele ficou cego por 3 dias. Há muitos relatos na Bíblia de pessoas que passaram por tragédias, que foram curadas, que foram libertas e salvas. Pastor, então aquele texto da Bíblia que diz que quem não vier pela dor, quem não vier pelo amor, vem pela dor, é verdade? Não, isso não é um texto da Bíblia. E também nem é verdade, porque isso é parcialmente verdade. Nem todos são salvos, porque na perspectiva dessa frase, todos vão ser salvos, ou pelo amor ou pela dor. E não é isso que a Bíblia diz. Mas o fato é que Deus pode usar até mesmo a dor. Deus pode usar a perda de alguém. Deus pode usar a enfermidade, uma cegueira, como foi o caso de Paulo aqui. E outros casos que tem na Bíblia também. Deus pode usar uma perda. Deus pode usar situações muito ruins. Deus pode até usar essas situações para salvar alguém. Porque Deus não está limitado, meu irmão. E a dor, às vezes, é necessário. Por mais que seja muito ruim sentir dor, as piores doenças são aquelas que não manifestam dor. Então a dor ela é uma coisa boa, porque ela está manifestando algo de errado que nós podemos corrigir. E muitas vezes Deus vai usar a dor. Deus pode usar a dor na sua vida. Deus usou a dor na vida de muitas pessoas, que eu poderia citar aqui, da Bíblia. E talvez na vida de uma pessoa qualquer, ou na sua vida também, Deus pode usar para salvar e para também atrair você.
chamar a sua atenção. Os irmãos estão entendendo? Não que você vai vir por causa da dor. Ninguém vem para Deus achando que Deus é mau, porque Deus não é a causa do mal no mundo. A causa do mal no mundo é que esse mundo é caído. Nós vivemos num mundo caído. Nós temos um corpo corrompido. A causa do mal no mundo é o diabo, não é Deus. Mas muitas vezes, sem saber, até o diabo está trabalhando para Deus. Quantas pessoas nós sabemos que se converteram depois de uma tragédia? Quantas pessoas que entraram no chamado de Deus depois de uma tragédia? Conheço um pastor, que ele fazia parte de uma igreja, mas ele não era nada nessa igreja. Ele era, em termos de ministério, ele não tinha nenhum ministério, não ministrava, não pregava, e aconteceu uma tragédia muito grande com ele. Ele perdeu a filha. A filha tinha, acredito que nem 2 anos de idade. Ela, infelizmente, tomou um choque e faleceu. Deus começou a trabalhar na vida daquele homem, a partir daquela morte, daquele fato. E Deus começou a visitar aquela pessoa, aquele homem, aquela família, de uma forma sobrenatural. Pastor, Deus precisou matar a família. Não, não foi Deus. Não foi Deus. Mas aquela situação mudou a vida daquele homem. Ele está indo para a Índia agora, próximo mês. Ser missionário lá. Pastor Stanley. Meu amigo, pessoal. Está indo embora para a Índia. Foi uma tragédia que Deus usou. Deus não produziu a tragédia. Mas até mesmo a tragédia Deus pode usar. Pastor, Deus precisa usar a tragédia? Não. Deus é Deus. Mas muitas vezes quando o diabo acha que ganhou uma situação, ele está perdendo. Quando ele acha que vai matar e vai acabar com a família, na verdade aquela família está se tornando uma família de missionários. Nós não podemos entender a forma que Deus age, porque Ele tem muitas maneiras de agir, de se manifestar. É na multiforme sabedoria de Deus, nas muitas formas de Deus agir. Porque enquanto nós estivermos aqui, o fato é o seguinte: nós vamos passar por situações boas e vamos passar por situações não boas, desagradáveis. Morte, tragédia, perda, enfermidades, nós estamos sujeitos a isso. Sim ou não? Nós vivemos num mundo assim, meu irmão. E o pastor Stanley, depois daquele fato, ele entrou em Deus. Hoje ele é pastor de uma igreja em Mineiros. E agora vai ser pastor na Índia, vai ser enviado para a Índia. Deus pode usar qualquer situação. E por último, João capítulo 4. Versículo 1. João capítulo 4, verso 1. Quem achou, diga achei. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província da Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Olha para mim. Presta atenção como que Jesus começa a atrair a atenção de uma mulher. Ele vira para ela e diz: dá-me de beber. Você tem ideia que é o Deus criador do universo pedir alguma coisa para você? Mostrar que Ele é dependente de você? Criador do universo.
Me dá água. Aquela mulher estranhou, porque no Oriente Médio até hoje a mulher é muito discriminada. Muito, muito, muito. A mulher não é vista como um ser humano até hoje no Oriente Médio, exceto em Israel. Mas naquela época, 2000 anos atrás, olha, primeiro, um judeu, ele não conversava com mulher se não fosse da família dele. Não conversava. Muito menos podia conversar com um samaritano, sendo homem ou mulher. O judeu não conversava com o samaritano em hipótese alguma. E muito menos o judeu poderia conversar com a mulher que era uma prostituta, que era o caso da mulher samaritana, que nós sequer sabemos o nome dela, que é conhecida como mulher samaritana. A palavra diz que Jesus ele chega naquele lugar, na cidade chamada Sicar. E ele assenta ali, e a mulher chega para tirar água. Ela chega com um cântaro para tirar água. Jesus falou para ela: me dá de beber. Como Deus atraiu a atenção daquela mulher? Ela falou assim: por que você me pede de beber? Porque você está me pedindo água? Eu sou samaritana, você é judeu, os judeus não se dão com os samaritanos, os judeus não bebem no mesmo copo que os samaritanos, vocês nos discriminam, por que você está me pedindo água? Por que você está falando comigo? Jesus pode atrair nossa atenção quando Ele quebra os preconceitos. E eles começam então uma conversa ali, aquela cidade, a cidade de Sicar. A palavra Sicar no original é bêbado. Talvez uma cidade de refugiados bêbados, eu não sei. E eles começam uma conversa ali, aquela conversa vai se desenrolando. Olha aí, verso 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Porque o contexto aqui, se você olhar, Jesus está falando de coisas espirituais, mas a mulher está falando de coisas naturais. Jesus falou para ela: mulher, se você souber quem está te pedindo água, é você que ia me pedir. Ia fluir de mim água viva. Porque a água viva no contexto ali, quando eles falavam essa frase água viva, era nada mais do que água corrente, que era uma água mais pura, mais limpa. Eles estavam no poço onde a água era parada. Mas quando se falava em água viva, estava falando de água corrente, de mina de água. Foi assim que a mulher entendeu: onde que o senhor tem? Como que o senhor vai tirar também, se o senhor não tem cântaro, não tem nada? Jesus falou para ela: se você souber quem está falando com você, você ia me pedir. E de mim ia fluir uma água para você, que ia transformar a sua vida. Mas eu quero chamar a sua atenção para a maneira como Jesus atraiu a atenção daquela mulher. Ele chamou a atenção daquela mulher sendo dependente dela. Jesus não depende de ninguém, Deus não precisa depender de ninguém. Mas para ganhar uma pessoa, Ele foi lá, Ele sentou e falou: dá-me de beber. Dá-me de beber. Toda vez que você pede alguma coisa para alguém, você é dependente daquela pessoa. É ou não é verdade? Por que homens não gostam de perguntar? Quando o homem está perdido numa cidade, ele não gosta de parar e perguntar, porque ele é orgulhoso, ele vai depender de outro homem, ele quer descobrir sozinho. E as mulheres perguntam. Agora vocês sabem, né, mulheres, por que o homem não faz isso? Ele quer descobrir, ele não quer depender de ninguém, porque se perguntar, ele depende. As mulheres pegaram esse código aí, né? Está amarrado esse negócio de código. Eu estou falando esse negócio de código, quem está chegando agora não vai, né? Aí esse pastor está coach. Está muito coach. Olha só. Deixa eu ler o 11 de novo. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu porventura maior do que o nosso pai? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu do poço do qual ele mesmo bebeu,
E bem assim os seus filhos e o seu gado, afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aqui você percebe que Jesus estava falando realmente coisas espirituais. Que qualquer que beber de qualquer água dessa terra aqui, ele vai voltar a ter sede. Todo dia nós temos que beber água. Mas aqui, Jesus não estava falando de uma água dessa terra. Ele estava falando o seguinte: mulher, deixa eu te falar uma coisa. Você pode ter dinheiro, você pode ter uma família bonita, você pode ter saúde, você pode ter bem, você pode ter poder, você pode ter influência, nada disso vai saciar a sua sede. Mas eu tenho uma água para te dar que vai fluir de dentro de mim, para você, essa vai saciar. Porque você já teve 5 maridos que você tem, não é seu. Essa está buscando saciar a sua sede com homens. Você já teve 5 maridos, está no sexto, e o sexto nem é seu. Você está procurando saciar a sua sede com as coisas desse mundo. Mas eu tenho uma água para te dar, que vai saciar completamente sua sede. Era isso que Jesus estava dizendo para ela. Olha só, disse-lhe a mulher, verso 15: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Você tem ideia que é um sol de meio-dia no deserto? É terrível. Sabe por que ela estava lá meio-dia? Porque era o único horário que ela não ia encontrar ninguém lá. Porque ela era discriminada até mesmo entre os moradores da sua cidade. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então olha aqui, eles continuam a conversa. Aquela mulher então começa a conversar com Jesus. Jesus tem uma palavra de conhecimento a respeito dela. Jesus conhecia a história daquela mulher. E ela fala: Senhor, eu vejo que você é profeta. Eu vejo que você é profeta. Nossos pais... Agora, é claro na Bíblia que Jesus estimulou a curiosidade daquela mulher. Ela disse: Senhor, quem está certo? Os católicos? Os espíritas? Os evangélicos? Os muçulmanos? Essa era a pergunta dela. E é a mesma pergunta que é feita até hoje. Quem está certo? Jesus falou assim: olha, porque a pergunta dela foi: Senhor, onde que nós temos que adorar? Nós temos que adorar aqui nesse monte? Esse monte era o Monte Gerizim. Ou nós temos que adorar, temos que ir em Jerusalém para adorar? Porque um rei construiu um templo lá no Monte Gerizim, para que o povo não precisasse ir para Jerusalém adorar. Porque ele tinha medo que o povo fosse para Jerusalém adorar e ficasse lá no reino de Judá. Jesus falou: olha, não é nem nesse monte, nem lá em Jerusalém. Vai chegar um tempo que não é nem aqui, nem lá. Que os verdadeiros adoradores, eles não vão depender de um lugar, do espaço geográfico para adorar. Eles não vão precisar de um espaço, eles não vão precisar de paredes, eles vão adorar em espírito e em verdade, ou seja, eles vão adorar em todos os lugares, eles vão adorar em todo o tempo, eles vão adorar em todas as circunstâncias, se tiver bem ou se não tiver bem. Os verdadeiros adoradores são esses. Vai chegar o tempo que são esses, porque o Pai busca esses adoradores. É porque talvez na sua mente, meu irmão, o adorador é quem canta aqui, mas não é somente os que cantam aqui. Os adoradores
são aqueles que adoram o Espírito em verdade. Talvez você nem é alguém que tem uma qualidade muito boa na sua voz, mas você é alguém que entra para o seu quarto e você vai adorar, e você passa tempo adorando a Deus ali. Você é um adorador. Você é alguém que lá na sua faculdade você prega a palavra, você ministra a palavra, você adora lá, você louva lá. Você é um adorador. Talvez você está no seu trabalho, você está adorando a Deus no período que você está trabalhando. Você é um adorador. Porque um adorador, o que Jesus estava dizendo, não é nem aqui nem lá. Você não precisa disso. Isso também você não precisa nem desse púlpito aqui para adorar a Deus. Irmãos, estão entendendo? Você não precisa desse púlpito aqui para adorar a Deus, não. Você pode ser um adorador, independente da sua voz, independente da circunstância, independente do lugar. Deus usa maneiras diversificadas. E qual foi a moral da história aqui? A palavra diz que essa mulher, ela teve a revelação de Jesus como Cristo, como Salvador. E ela voltou na cidade de Sicar. E lá ela contou o testemunho para eles, para aqueles homens. Mas ela não era uma mulher de boa reputação. Mas aqueles homens foram até Jesus para saber se aquilo era verdade. E quando eles começaram a conversar com Jesus, eles perceberam, não, agora sim, não é pelo que a mulher falou, é porque nós estamos vendo e ouvindo. Tu és o Cristo, Filho de Deus. E ele ficou ali 3 dias. Talvez Deus vai usar maneiras muito distintas para chamar você para o ministério, diferente. Mas vai ser Deus. Não importa como Deus vai fazer, Ele vai fazer. Para encerrar, quero ler aqui, João capítulo 15, versículo 16, diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então Deus te escolheu primeiro, antes de você escolher a Deus. Porque seria impossível você escolher a Deus sem ter sido escolhido antes. Deus escolheu você em primeiro lugar, e Ele está querendo atrair você. Filipenses 2,13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua bondade. É Deus que efetua em vós o querer. Deus, Ele coloca um querer em você. Deus, Ele coloca um querer ser pastor em você. Deus, Ele coloca um querer ser um líder em você. Deus, Ele coloca um querer ser um músico em você. Mas aqui também diz que Ele te dá o poder do realizar. Ele gera em você o querer ser um grande evangelista, ser um profeta, ser um apóstolo, ser um mestre, ser um evangelista. É Deus que gera em nós o querer. Mas Ele também é quem nos dá o poder do realizar. Olha só, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua o quê? A sua o quê? Não. Boa vontade. Boa vontade. Então, a vontade de Deus é que você venha para o ministério. Ele vai gerar esse desejo em você. Meu irmão, a vida não vale a pena se nós não tivermos pessoas ao nosso redor. As pessoas que amamos, as pessoas que gostamos. A vida não vale a pena. Não, pastor, eu vou sair do Brasil porque eu quero uma vida melhor, porque lá nos Estados Unidos eu posso ter um carro. Ah, ok, você pode ter carro, você pode ter casa, você pode ter bem, você pode ter muita coisa. Mas não tem ninguém para se alegrar com você. Não vale a pena. Anda a pé aqui. Anda a pé aqui se for o caso. Mas na hora que você comprar qualquer coisa, você vai ter pessoas para se alegrar com você. A vida só vale a pena se você estiver cercado de pessoas que você ama. Deus está chamando você. Ele tem um chamado para cada pessoa aqui. Pastor, Deus não tem um chamado para mim não. É porque você que pensa. Você que pensa. Ele tem sim. Ele tem um chamado para cada um de nós. Aqui está escrito. João 6,44. Ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai, o qual me enviou, o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Preste atenção.
quando eu vi aquelas duas senhoras expulsando aquele demônio, eu sabia que existia um poder que era maior do que o poder daqueles demônios. Eu sabia que o poder de Deus era maior. E aquilo ficou na minha mente. Quando eu vim jogar aqui no Inhumas, eu morava em São Luís de Montes Belos, eu vim jogar em Inhumas. E eu passava de frente à igreja de Cristo. E eu ouvia eles adorando a Deus lá. E eu passava de frente à igreja para ir para a escola. E eu falava, um dia eu vou vir no culto aqui, nessa igreja. Até um dia que o pastor de lá foi na nossa república, na nossa concentração e pregou. Tempo depois eu converti. E depois que eu converti, meu irmão, muitas vezes eu fui colocado diante de pessoas possessas, com espíritos malignos. Mas agora eu sabia que eu estava do lado certo, do lado daquele que é mais poderoso. Quando eu converti, eu já tinha noção de que eu era em Deus, que eu tinha uma autoridade em Deus, maior do que qualquer espírito maligno. Tinha certeza. E eu conheci um pastor na nossa igreja, que ele era um pastor expulsa demônios. Quando tinha demônio para expulsar, era ele, pastor Celso. E aí eu cheguei nele e falei, pastor, quando tiver um trabalho de libertação, alguém para expulsar demônio, o senhor me leva. O senhor me leva, eu quero ir também, quero participar. Mas ele nunca me levava. 2 anos se passaram, porque eu já tinha convertido, e não tinha expulsado um demônio. 2 anos de crente não tinha expulsado um demônio. Um dia eu estou orando, eu e ele. Só nós dois na igreja orando. Uma igreja grande lá em São Luís. Entra um cara endemoniado. E o pastor Celso falou, pode ir lá expulsar, é demônio. Eu falei, deixa comigo. Irmãos, não sei se você sabe, mas tem demônio de canela fina. Você manda ele sair, ele vai embora, não fala nada. Mas tem uns que é difícil de sair. Esse era um Exu. Um tal de Exu Cascavel Chucalho. Nunca mais ouvi falar dele depois desse dia. Exu Cascavel Chucalho. Ficou tão marcado que eu nunca esqueci o nome dele. Todos os demônios da linha Exu é mais difícil de sair, que é demônio de morte. E ele, pode orar lá. Eu falei, não, tá bom. Eu fui. E orei, e aí ele ficava bom, cara. Esse cara, ele tomava sangue ele matava boi. Ele era tão endemoniado que ele bebia o sangue do boi, pegava assim e bebia. De consagração. E era ele que estava lá. Eu acho que Deus falou assim, você não queria? Então vai agora. E eu pus a mão na cabeça desse cara, e ele caía. E eram as cadeiras de plástico, ele caía. Ele ficava igual uma cobra entre as cadeiras. E eu correndo atrás dele para pôr a mão em cima. E expulsava o demônio, aí ele saía e ficava bom. Ele falava assim, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim parar aqui? Eu falava, não, é porque você entrou aqui falando que tinha um povo te perseguindo aí, ó. Tinha um povo atrás de você. Ele olhava para mim e já começava assim. E já vinha para cima de mim, eu já pus a mão na cabeça e foi. Aquela confusão ali. Orando, o demônio saía e voltava. Eu sei que era demônio demais, irmão. Eu sei que tinha demônio. Eu me lembro que eu comecei orando com ele dentro da igreja, foi umas 2 horas. Nós fomos lá para fora, e o povo passando na rua, eu orando com esse cara. E ele melhorava, voltava ao normal, perguntava o que estava acontecendo. Depois o demônio voltava de novo, era um atrás do outro assim. Ele estava fazendo fila lá. Até que ele foi embora falando que ia matar a esposa dele lá. Eu sei que ele não foi totalmente liberto, não. Pastor, mas não funcionou não? Não, funcionou. Esse cara converteu depois. Mas outras vezes eu tive a oportunidade de expulsar, até lá dentro da igreja. Um dia chegou uma mulher lá, pediu para orar por ela, eu fui orar. Quando eu pus a mão na cabeça dela, uma pomba gira. Sabe o que foi a primeira coisa que a pomba gira falou? Você é forte, hein? Você é forte, hein? Eu falei, não sou forte não. Mas eu tenho um poder em mim de Jesus que é forte. Sai. Ela foi liberta na hora. O Anísio, cadê o Anísio? Toda vez que eu falo de demônio, eu tenho que... O Anísio era direto, ele lá em casa. Rubim, minha prima. O Anísio foi lá em casa um dia, meia-noite, uma chuva. Rubim, minha prima está quebrando tudo lá
o salão deles lá. Cheguei lá, irmão. Ela estava quietinha, lembra, Anísio? Uma cama, um espaço pequenininho, só cabia a cama. E a irmã dela tinha passado um creme e estava lá. E ela quietinha, caladinha. O demônio, né? E aí nós fomos conversando, conversa vai, conversa vem. O pessoal, ó, o namorado dela, o que ela fez comigo aqui, pastor? Aqui, ó. O cachorro dela atacou ela aí, eu não acreditava nisso não. Beleza, e nós estamos lá, beleza, conversando. De repente essa mulher, ela deu um pulo. Ela deu um pulo e grudou na parede, as costas na parede assim, ó. E eu falei, demônio, ajoelha aqui agora. Ajoelha aqui agora. Mão para trás. Quem está aí? Aí o demônio falou, é a Dani. O nome dela era Daniele. É a Dani. Só que foi com a voz grossa, eu vi que não era ela. Eu falei, demônio, sai. Eu expulsei o demônio, ela voltou ao normal. Uns 3 meses depois, fui num shopping. O pastor que estava comigo ia trocar uma roupa. E eu estava até tomando um sorvete com a cabeça baixa aqui, ele estava lá trocando. Aí eu ouvi uma voz. Falei, uai, conheço essa voz. Aí eu olhei para a menina, mas ela está muito diferente. Falei assim, como que é seu nome? Ela falou, Daniele. Na hora que ela falou, Daniele. Eu falei, não, acho que não é ela não. Na hora que eu saí da loja, eu falei, nossa, aquele dia tinha falado que o nome era Dani. É ela mesmo. Estava lá, foi liberta, foi salva depois. A última notícia que o Anísio me contou deles é que eles estavam liderando uma outra igreja, ela e o namorado, que já era, eu acho que marido, se eu não me engano. Aquele mesmo poder que eu vi naquelas 2 senhoras, era o mesmo poder que estava sobre mim e está sobre você também. Poderia contar muitos outros casos de libertação aqui que eu passei. Mas só para falar que o Senhor, Ele quer nos atrair. Ele pode usar uma pregação, Ele pode usar uma pessoa, Ele pode usar uma música, Ele pode usar uma circunstância, Ele pode usar um milagre. Não importa, Ele quer nos atrair.